Olá, mais uma edição do De Olho no Câmbio. Muito obrigado por sua audiência, você que já está recebendo notificações, já nos acompanha, tocou o sininho, para você que está chegando agora e deve fazê-lo também, vai ser uma alegria que a gente continue daqui para frente, sempre às terças-feiras com entrevistado especial. Depois esse material fica disponível nas nossas plataformas, até no Spotify você pode também conferir, e é bem legal porque você pode, né, colocar ali no ponto onde você deseja para assistir novamente ou para anotar algum dado, alguma informação relevante. Muito, muito obrigado. Deixa eu chamar meus companheiros aqui. Já eu apresento a nossa entrevistada de hoje, é exemplo de todos os outros que já passaram por aqui, de altíssima qualidade, muita experiência. Não se engane com o rosto dela de menina, assim, não, porque apesar de jovem, ela tem uma capacidade muito grande. Eu acho que vai abrilhantar muito aqui o De Olho no Câmbio de hoje. Deixa eu chamar o Rui Gonçalves e o André Galhardo. Eu sempre falo que o Rui é jornalista como eu e o André Galhardo é economista. O Rui acabou de dizer, as perguntas mais embasadas e tal são do Galhardo, tá mais que a gente, e é verdade. Tudo bem, Rui? Bom dia, Sidney, bom dia, André, bom dia, não, boa tarde, né? Boa tarde a todos, e um prazer sempre estar aqui com vocês e com a nossa entrevistada de hoje. O Galhardo, a nossa educação dá bom dia, dá boa tarde. Hoje em dia não dá mais para você dar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque no streaming tem isso, né? Você pode assistir a qualquer hora. Eu acabei de dizer agora o cardápio variável das plataformas. A Remessa Online foi muito corajosa, né, quando acreditou na possibilidade de nós fazermos essas entrevistas mais longas, mais profundas, de gente relevante. A gente está trazendo todo mundo, está tendo uma certa facilidade de trazer também, o que demonstra que as pessoas estão entendendo que há seriedade do lado de cá e do lado de lá também, quem nos assiste, né? Como é que você está? Tudo bem, Galhardo? Fala, Sidney. Boa tarde, Rui, a todos que nos assistem. Ainda bem, né? Tem tantas plataformas aí à disposição para a gente poder curtir o De Olho no Câmbio a qualquer momento. É isso, né, Sidney? Interessante a gente notar o avanço da discussão, o debate sobre a nossa economia. Tem bastante coisa para a gente falar aqui. Vamos tentar tirar do economês, né? Falou bastante sobre perguntas técnicas. Vamos tentar tirar do economês e entender os impactos da Argentina e do Brasil, dos Estados Unidos na nossa economia e no câmbio, né, que é o que interessa para a gente aqui no final das contas. O Galhardo, eu acho que nesse sentido nós três aqui, a produção do Remessa Online, escolheu o convidado, a convidada certa, né, que é certa, a Helena Veronese, que vai conversar conosco, ela que é economista formada pela PUC Rio, ela é bem direta, bem prática, ela mesmo se autonominou agora segundo ser esse tipo de pessoa, né, muito, muito dinâmica, né, isso é muito legal. Acho que esse economês, eu tenho a impressão que a gente não vai se deparar com ele não, mas se qualquer um de nós quatro aqui, né, falarmos alguma coisa assim, um cutuca o outro e explica, né, em palavras mais simples, não é? Deixa eu chamar aqui a Helena Veronese para conversar conosco. Tudo bem, Helena? Como é que você está? Que bom, obrigado por você aceitar o convite. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, é um prazer, e obrigado pelo jovem, ganhei meu dia já. Não, mas bom, ganhou porque realmente você merece. Agora, Helena, olha coisa interessante. Você se formou pela PUC, né, do Rio de Janeiro, depois da sua vida profissional, vamos dizer assim, com mais tempo de duração, pode ser que você tenha tido alguma experiência, mas foi lá com Ágora, né, Bradesco, né, depois ali houve a aquisição também do Ágora, começou independente do Bradesco, depois pelo Bradesco, e você foi evoluindo, foi seguindo a sua carreira, foi mais adiante na condição de economista-chefe de algumas instituições, você se tornou bem conhecida ali quando estava na Tendência, já era conhecida, mas ali você realmente se projetou bastante. Depois você foi de 2017 a 2022, se não estou enganado, trabalhou na Azimut, né, também, isso, ali na Azimut Management, e desde maio de 2022 é economista-chefe também da B-Side Investimentos. Então, essa história de menina, de jovem, é a lei da vida, né? Se estuda, se começa, aprende um bocado de coisa, daqui a pouco você vê, você está com a tua equipe lá cobrando, exigindo, como outros economistas-chefes em pesquisa certamente fizeram com você. E a Argentina, hein? Você estava crente que o Milei ia ganhar também ou tinha dúvida? Eu tinha um pouco de dúvida, né? Porque as pesquisas do primeiro turno tinham apontado ele como favorito no primeiro turno e não foi o que aconteceu. Então, assim, eu achava, né? Ele tinha um claro favoritismo, mas eu tinha um pezinho também no vamos esperar para ver o que acontece, para ver se ele ganha. E eu acho que não só a vitória me surpreendeu, mas a vantagem, né? Foi uma vantagem muito grande em relação ao Massa. Eu acho que isso também foi algo que me surpreendeu um pouquinho. Mas ele já era o favorito, então não chegou a trazer uma grande surpresa, mas eu estava um pouquinho cética, esperando para ver o que sairia no resultado, né? E saiu o Milei.
antes de eu passar para os meus colegas aqui, Helena, rapidamente sobre isso, você já consegue detectar, assim, o jogo do político, que é diferente do economista, do investidor? Eu digo assim, um Milei de campanha, será que vai ser um Milei na governança? Ele ainda está em lua de mel, né? Diz que meus 100 dias é uma beleza, né? Ninguém bate, deixa ele chegar, dizer que qual é a equipe, aquela coisa toda, e daqui a pouco o jogo começa, né? Você já começa a detectar isso, ou você acha que tem investidor ainda dizendo assim, esse negócio aí não vai ser lua de mel, não? Na verdade, o Milei, eu acho que ele teve uma característica muito relevante, muito importante dele ao longo da campanha, que ele não foi muito apoiado, né, pelo empresariado argentino, não foi o empresariado que fez ele vencer as eleições. Eu acho que as promessas de campanha dele, boa parte dessas promessas, e a gente pode estressar isso ao longo da conversa, são muito difíceis de ser postas em prática. Por exemplo, eu vou citar uma, mas tem várias, acabar com o Banco Central. É muito difícil você acabar com o Banco Central de um país. Então, eu acho que ele fez uma campanha polêmica em boa parte de propósito, né, para atrair mesmo a atenção do eleitorado, mas me parece que na hora de botar em prática ele vai precisar sentar e conversar, e isso vai ser uma dificuldade para ele, porque ele não tem, por exemplo, maioria no Congresso. Então eu acho que talvez a prática seja um pouquinho mais lenta e um pouquinho não tão simples quanto a campanha foi até aqui. Rui Gonçalves, vamos abrir os trabalhos aí, é com você, por favor. Helena, a minha pergunta também vai um pouquinho nessa linha do que o Sidney falou, pensando mais pelo efeito prático para o Brasil. Falar na campanha é uma coisa, colocar isso em prática é outra. Essas decisões que o Milei prometeu em algum momento, elas são bastante polêmicas. E para fazer essa aprovação, precisaria ter muito apoio no Congresso, que o Milei não tem. Ele tem mais ou menos 10% do parlamento, não tem nenhum governador eleito que o apoie, né? E vai depender muito do ex-presidente argentino e também da candidata que disputou com ele e ficou em terceiro lugar. Você acha que, na prática, quais são os efeitos que o Brasil pode sentir disso e qual é a profundidade desses efeitos para o Brasil? Tá. Eu acho que o grande impacto dele para o Brasil, num primeiro momento, seria Mercosul, né? Seria através de relações comerciais, que é o que a gente mais depende da Argentina, e principalmente a Argentina mais depende da gente. Então, acho que esse seria o primeiro grande impacto. Não só uma eventual saída da Argentina ao Mercosul, mas também acordos que o Mercosul estava tentando travar, especialmente com a União Europeia, que é algo que, inclusive, hoje está muito em voga e está no noticiário. Então, acho que esse seria o principal impacto pensando em Brasil. E aí, pensando em Mercosul e em Brasil, a gente precisa entender como é que são as relações comerciais entre esses países, né? E a Argentina, de fato, é um parceiro comercial relevante para o Brasil, né? Eles são nosso terceiro principal destino de exportações, mas o Brasil é mais relevante para a Argentina do que a Argentina para o Brasil, essa é a verdade. Então, me parece que romper relações com o Mercosul, ou qualquer tipo de rompimento, né? Esse discurso mais inflamado que ele teve na campanha contra o Brasil e contra a China, que é outro parceiro comercial bem relevante para a Argentina, me parece que botar isso em prática vai ser muito danoso para a Argentina. Então, eu acho que seria algo muito difícil ele conseguir, não só por ser danoso para a economia em si, que já é uma economia bastante debilitada, mas por isso que você falou, eles não têm apoio. E vai ser difícil você conseguir apoio, seja de um congresso, seja de ex-governadores, seja do empresariado, para algo que vai prejudicar a economia do país. Então, de verdade, eu acho que é muito mais provável que, nesse primeiro momento, ele se concentre muito mais nas questões internas, que ele está prometendo reorganizar o Estado, né, diminuir privilégios, enfim, todas as questões internas que ele está prometendo, do que ele bater no Mercosul, porque eu acho que vai ser um tiro no próprio pé se ele fizer isso. Galhardo, agora é a sua vez. Parece que ele já... Bom, boa tarde, né, Helena? Bom ter você aqui com a gente. Parece que ele já desfez algumas coisas, né? Ele chegou a falar, de fato, que não queria fazer negócio com comunistas, isso envolveria o Brasil e a China, e no último debate eu acompanhei apenas trechos, mas ele falou que não se meteria em relações comerciais porque elas são feitas pelo público privado e não pelo Estado em si. Isso que mostra já uma desaceleração, né, caminhando ali para um aspecto normal, né? Já que ele usou essa gritaria toda durante a campanha, deu certo, né? E agora ele vai tentar fazer política de verdade. Eu queria entender, Helena, assim, acho que uma das coisas que mais foi dita foi o fechamento do Banco Central. Sei que você já disse brevemente aqui, mas a Argentina teria condições mínimas de fazer uma dolarização gradual? Será que eles... Porque hoje a Argentina tem reservas negativas, tem mais dívidas do que dinheiro guardado lá. E se eu não me engano, a última vez que eu vi eram 26 bilhões de dólares. Isso é absolutamente nada. Né? Então, para efeitos práticos, o Milei conseguiria, já que não dá para dar um choque, porque sequer tem dólar para dolarizar a economia, será que isso seria factível durante os 4 anos de mandato dele?
Então, acho que a minha resposta está na sua pergunta. Eu hoje me dei ao trabalho de ver o tamanho da reserva da Argentina, né, que eu também tinha esse número de 20 na cabeça. Está em 28 bilhões, o dado mais recente, mas esses 28 bilhões já estão comprometidos com pagamento de dívida. Então, na prática, é isso, reserva negativa, reserva zero. Eu não consigo entender como que alguém dolariza um país sem ter reserva, né? Eu acho, assim, o meu sangue de economista não tem uma explicação muito clara para isso. Então, a minha resposta é não. É praticamente impossível você dolarizar uma economia como a economia argentina, e ainda que tivesse reservas, tem um monte de outras variáveis, né, que precisam ser controladas. É difícil você achar que dolarizando a economia e eventualmente acabando com o Banco Central, você acaba com os problemas de uma economia tão problemática quanto a Argentina, que não tem qualquer tipo de controle fiscal, que não tem superávit primário há não sei quanto tempo, não consigo nem pensar quando foi a última vez que a gente viu a Argentina com superávit, que tem uma inflação explosiva, e aí ele está, ao dolarizar a economia, ele está abrindo mão de fazer política monetária, então ele está abrindo mão, de uma certa forma, né, de ter um controle inflacionário nas mãos do país, por mais que o Fed seja uma instituição séria. O Fed não faz política monetária pensando em países dolarizados, e sim nos Estados Unidos. Então, é uma série de variáveis que, ainda que a Argentina tivesse dólares, e que não acontece, para dolarizar sua economia, hoje me parece algo praticamente inviável, e para mim é uma das promessas, né, que não tem como se cumprir nessa campanha. Então, minha resposta é que não, eu não consigo ver a Argentina sendo dolarizada hoje. Agora, Helena, você e o Galhardo são economistas, mas o Rui e eu, nós somos da área de comunicação, né? Jornalistas, não exatamente comunicadores clássicos, como se fala, mas somos jornalistas. E a gente, na vida, né, eu tenho certeza que o Rui vai concordar, já aprendeu a ver que quando não se realiza alguma coisa, os políticos ajustam a comunicação, entendeu? Não, eu não disse que eu iria acabar com o Banco Central. O que eu quis dizer é mudar a forma como se preocupa um Banco Central na agenda que interessa o país. Ou seja, você faz esses pequenos ajustes. Mas o Milei já disse certa vez que, independente do Estado, as pessoas se relacionam, exportam, importam, então há relações comerciais que, quanto menos o Estado se meter, melhor. Porém, é isso que eu queria te perguntar, é impossível, né, em relação de Estado, no Mercosul ou exportação e importação para outros blocos, sem ter essas normas, regras e instituições, não anda, né? Isso aí significaria colapso, objetivamente. Porque o Mercosul é um acordo entre estados, né? Não é um acordo entre empresários, é um acordo do Estado Brasil com o Estado Argentina, com o Estado Uruguai, é um acordo entre estados. Então, para esse acordo funcionar, os estados precisam minimamente entrar no jogo, senão realmente não funciona. Não tem como você pensar no Mercosul, que a empresa A fala direto com a empresa B, mas aí tem a empresa C que também está interessada, enfim, eu acho que vira uma desorganização profunda, e aí o futuro seria realmente, na hora que um estado desiste de um acordo entre estados, acaba esse acordo. Então, o Mercosul, propriamente dito, ou um acordo Mercosul-União Europeia, sem o Estado intervir minimamente, não tem como andar, realmente é algo que não Mas se funciona. houver esse rompimento, ele é pior para a Argentina? Eu acho que ele é pior para a Argentina do que para o Brasil. Ele é ruim para todo mundo. A Argentina e o Brasil são os que mais vão se prejudicar, mas ele é pior para a Argentina, comparativamente é pior para a Argentina do que para o Brasil, porque a Argentina é o nosso terceiro parceiro, e assim, muito na frente tem China e Estados Unidos. A Argentina tem mais ou menos 6% das nossas exportações. O Brasil, ao contrário, o Brasil é um destino muito relevante de produtos argentinos. A Argentina depende muito das nossas exportações, tanto de indústria, porque não dá para pensar que em 4 anos eles vão reindustrializar o país, então eles precisam das nossas manufaturas. E recentemente de soja, inclusive, né, por conta da seca, de mudanças climáticas, a Argentina está dependendo muito da soja brasileira. Então, eu acho que a Argentina sofreria mais do que o Brasil com esse rompimento. Vamos lá, Rui. Pensando ainda nesses efeitos práticos que a gente está tentando prever, isso tem algum impacto efetivo para valor de empresa no Brasil? Isso tem algum impacto efetivo para câmbio no Brasil? O que isso interferiria na vida das pessoas comuns? Tem algum risco? Sinceramente, eu acho que muito pouco. Eu acho que hoje o risco cambial está muito mais com a Argentina, e a gente viu isso depois do resultado das primárias, né, o que aconteceu com o peso. Eu acho que o risco cambial está muito mais com a Argentina, e aí não só por Mercosul, né, mas por questões mais ligadas realmente à economia real, como dolarizar, como acabar com o Banco Central, enfim, todas essas medidas que ele anunciou na campanha, isso tudo teria um impacto cambial muito grande. Aqui, talvez a gente observasse algum impacto mais micro, como aconteceu, por exemplo,
quando a Argentina começou a colocar subsídios, por exemplo, para a importação de calçados. Muitas empresas ligadas ao ramo de calçados acabaram sofrendo, mas é um impacto muito mais micro, não foi um impacto macro que pegou a economia como um todo, que pegou o PIB como um todo. Se a gente pensar no PIB, em exportações no PIB, né, talvez a gente sofra aí um balancinho se acabar o Mercosul, mas foi o que eu falei, a Argentina é responsável por 6% das nossas exportações, a China é 35%, Estados Unidos é 20 e tantos, então a Argentina é um parceiro relevante, especialmente porque é o vizinho mais próximo em termos comerciais, mas não é o principal parceiro, está longe de ser o principal parceiro, então eu acho que os impactos seriam muito mais micro do que macro, e tem o impacto, claro, de turbulência política, de ruído, isso acaba afetando o mercado mesmo. O Galhardo ainda tem a pressão também do empresariado local, né, que se imagina que se ele descobrir de fato que o presidente está atravessando o relacionamento comercial, né, com quem já tem há muitos anos, né, esse intercâmbio de compra e venda, né? Então é um negócio assim que é uma pressão interna também, onde tudo pode acontecer. Já tem gente falando até que a vice, né, que se prepare, porque se a crise se aprofundar, pode ser que ela seja chamada. Aí é outra história. Vamos lá, Galhardo, sua participação. Eu acho que assim, o que prova que é uma gritaria sem nenhum propósito do Milei, essa questão do Mercosul, é que o próprio Trump disse que o NAFTA, o acordo que une os países da América do Norte, era danoso aos Estados Unidos, e ele não conseguiu abandonar o NAFTA. Ele acabou com o NAFTA colocando um plano, um outro acordo no lugar. Não dá para simplesmente sair do Mercosul. Isso porque isso afeta as relações particulares, que ele gosta tanto de falar, né? Agora, minha pergunta, aí já é um pouco mais... Olhando até para a gente, assim, ainda falando de Argentina um pouco, mas olhando para a gente. Tenho visto muito no jornal que a União Europeia corre para fechar um acordo com o Mercosul antes que o Milei desintegre o grupo ou abandone o grupo, etc. Até que ponto esse acordo com a União Europeia é favorável ao Brasil? Porque a gente vai continuar vendendo produto primário e comprando produto manufaturado com menos imposto. Isso não vai expor ainda mais a nossa indústria, porque em 2023 o Brasil vai exportar o maior volume de aço da história, da China principalmente, porque a China não consegue escoar os seus produtos para a zona do euro, por exemplo, que está caminhando rapidamente por uma nova recessão técnica. E então começou com a Shein, começou com fábricas, lojas de roupas, isso vem para o aço, isso vai acabar desembocando em outros produtos manufaturados. Esse acordo com a União Europeia não expõe ainda mais o Brasil? Eu não sou a favor de fechar a economia, não estou dizendo isso, não quero trazer de volta para o programa de substituição de importações, mas não parece uma gritaria à toa nesse momento? Talvez não seja a hora de olhar também para dentro e fortalecer para que a gente possa competir com esses casos lá de fora, né? A minha leitura desse acordo é que ele tem um ponto muito mais político do que econômico propriamente dito, né? Eu acho que esse governo, desde que ele assumiu, ele tem essa postura de tentar fortalecer o Mercosul, e fazer um acordo do Mercosul com a União Europeia é uma forma de fortalecer o Mercosul. Então eu acho que tem um ponto muito mais político, até teve o papo de moeda comum, que eu acho que não vai acontecer, mas enfim, surgiu esse assunto. Então eu acho que é uma questão muito mais política, porque pensando na prática é isso que você falou mesmo, talvez não seja tão vantajoso. Claro que acordos que facilitam a corrente de comércio, a União Europeia é um outro parceiro relevante para o Brasil, sempre ajudam, né? Mas é isso que você está falando mesmo, talvez exponha muito mais do que na prática traga resultados em termos de valores muito mais expressivos. Mas a minha leitura é essa, que é um movimento político que está sendo acelerado agora com risco mesmo da gente ter uma Argentina, por exemplo, contra o acordo ou contra o Mercosul, e aí iria tudo por água, por isso que está sendo acelerado, mas na minha leitura é muito mais para fortalecer a visão do governo pró-Mercosul do que qualquer outra coisa. Helena Veronese, eu não quero que você de jeito nenhum deixe de falar de Argentina ainda um pouco mais, é um assunto realmente atualíssimo, mas quando o Rui e eu conversamos, né, e foi até o Rui que sugeriu o seu nome, nós falamos assim, olha, juros elevados lá fora, aqui dentro, o que significa para o cidadão, para os países. A Veronese é ótima nisso, é um bom âncora aí de assunto para a gente tratar e tudo mais. Então eu queria que você entrasse nesse assunto, que seria o assunto principal, que acabou sendo da Argentina. E esse cenário internacional que você e o Galhardo pintaram aí um pouquinho, Europa, China, mas enfim, amplia um pouco essa sua ótica, né, para nós, para a Argentina também e para o Brasil, esses juros elevados aí. O que pode acontecer no próximo ano, próximo 12 meses?
Eu acho que hoje é um dia que a Argentina, né, tá no foco, essa semana vai ser, mas se a gente pensar friamente, o que está impactando mesmo a economia brasileira, e o que está impactando mercados e cotação de câmbio e bolsa, não é a Argentina e dificilmente vai ser, tá? Eu acho que pode até ter impactos e oscilações no dia a dia, mas o que a gente tem mais influência, de fato, é desse cenário internacional conturbado, tanto por Estados Unidos quanto por China, enfim, é um cenário em que a gente veio de um mundo muito inflacionário e passou por um processo de restrição de liquidez, de alta de juros no mundo inteiro, e hoje o que a gente tem é uma discussão não mais do quanto vão subir juros, porque esses bancos centrais importantes, né, Fed, Banco Central Europeu, Banco Central Inglês e todos os outros das economias desenvolvidas, todos eles já subiram muito os seus juros, e agora a grande dúvida é por quanto tempo esses países vão deixar esses juros elevados, né, e tem um ceticismo na economia norte-americana e do investidor norte-americano que se reflete muito nos juros longos. A gente hoje vê a curva de juros de 10 anos, agora deu uma melhorada, mas até o fechamento do mês de outubro, em patamares equivalentes à crise de subprime, 2007, 2008. E não faz muito sentido, né? Então, parte disso me parece ser uma crise de ceticismo, seja por conta da gente ter uma inflação ainda elevada e aquela visão de talvez o Fed não consiga levar essa inflação para 2%, seja por conta de questões fiscais norte-americanas, e aí isso em novembro ficou um pouco mais tranquilo, porque eles conseguiram chegar num acordo para o orçamento, mas é um mundo em que as economias desenvolvidas estão com juros muito altos, e isso é muito prejudicial para os emergentes, e aí entra Brasil e Argentina e todos os outros emergentes, né, porque se a curva de juros norte-americana de 10 anos está precificando 5%, 4,8%, por que eu vou deixar meu dinheiro no Brasil? Por que eu vou deixar meu dinheiro na Argentina se eu estou sendo remunerado a 5% em 10 anos em dólar? Então, eu acho que esse é um assunto que realmente impacta muitos emergentes, e aí a Argentina talvez dê azar também, o Milei talvez dê azar na largada, por pegar um mundo que não está sendo muito favorável à nossa economia. Vamos lá, Rui. Deixa eu só voltar para a Argentina para mais uma coisinha. Os brasileiros tiveram nos últimos anos a Argentina como um destino turístico em função do quanto o peso perdeu de valor. Com a eleição, o peso perdeu mais valor ainda. Para o turismo brasileiro, tem alguma boa notícia nisso? Acho que sim, eu acho que se ele seguir em frente, né, com esse assunto de acabar com o Banco Central, dolarizar uma economia que nesse momento não é dolarizável, inventando uma palavra aqui, a tendência é que o mercado continue muito estressado, o mercado argentino, que foi o que aconteceu depois das primárias, o mercado estressou muito com essas promessas e o peso foi para onde a gente foi que foi, né? Então, eu acho que sim, se ele seguir em frente com essas promessas, a tendência é o peso perder mais valor. A grande questão é se ele vai seguir em frente com essas promessas. E me parece que logo ele vai perceber que é melhor tentar arrumar a casa dentro, seja por questões fiscais, seja por tentar diminuir o tamanho do Estado, que é uma grande promessa dele, do que ficar batendo em fechamento de Banco Central e dolarização da economia. E aí, talvez o peso pare de perder valor. Mas enquanto a economia argentina estiver debilitada como está, e isso não vai se resolver em 6 meses, a tendência é que seja uma moeda ainda muito desvalorizada, sim. Ou seja, para o turista brasileiro ainda é vantajoso ir para a Argentina. Ainda dá para tomar vinho barato, sim. Tem alguém perto das férias aí, eu estou achando, hein? Bem pertinho. Ô, Helena, acho que dos impactos imediatos, entre aspas, que nós poderíamos sentir é justamente esse, né? O Milei prometeu cortar diversos ministérios, ainda que cortar ministério não signifique muita coisa do ponto de vista fiscal, que eles podem se aglutinar tudo num único ministério, você chama eles de secretaria, por exemplo. O corte de gastos do Estado por parte da Argentina pode comprimir, ao menos no começo, o nível de atividade econômica. Você acha que isso pode trazer impacto para o nível de importação da Argentina e, consequentemente, de exportações do Brasil? Isso está mapeado? Eu sei que é tudo muito embrionário, precisa entender primeiro o que o Milei vai fazer, né? A gente está tateando aqui, porque a gente ainda não tem certeza, mas você acha que isso pode trazer impacto imediato para o Brasil? Acho que pode, eu acho que um ajuste fiscal é isso, num primeiro momento a resposta não é boa, né, um ajuste fiscal é bom de longo prazo, no curto prazo é ajuste, né, e ajuste ninguém quer fazer. Então talvez, num primeiro momento, a gente tenha um empobrecimento maior da Argentina, a gente tenha um enfraquecimento maior da economia como um todo, e isso possa impactar nas exportações, especialmente dos produtos que dá para você não consumir, né, que são os bens de consumo mais supérfluos, por assim dizer. Manufaturados, né, linha branca, automóveis, isso tudo de fato pode sofrer. Agora, coisa como soja e agrícolas, eu acho que muito pouco, né, porque alimento é alimento e as pessoas continuam comendo, mesmo num aperto fiscal, mas eu acho que esses produtos mais supérfluos, talvez num primeiro momento, sofram um impacto. A parte boa é que ele não deve fazer nenhum tipo de subsídio, né,
porque afinal de contas ele é um liberal, então não faria sentido um liberal fazer subsídio à economia. Então, se fosse um impacto por conta de ajuste fiscal, seria algo passageiro que depois voltaria aos níveis normais. Helena, nós estamos restringindo, até pela sua competência aqui, o assunto aspectos de ordem técnica, de ordem financeira, ainda no âmbito da economia, com pontes com a política, mas em muitos momentos da história se tenta pactos nacionais, se tenta atrair o povo para apoiar momentos de sacrifício, em guerras é muito comum isso, você tentar ultrapassar obstáculos e tal. O argentino, em geral, ele não é muito unido nesse aspecto, porque ele é veemente, ele é emocional, uma eleição rachada. A pergunta é, neste momento específico da situação argentina, o Milei precisará de apoio popular ou isso não tem nada a ver perto da dimensão técnica do rombo? Eu acho que ajuste, seja fiscal, seja qual for o ajuste, sempre precisa de algum apoio popular, né? Até porque a Argentina, a gente vê, de longe pelo menos a Argentina, é uma população que protesta, que vai para as ruas e que derruba se precisar o presidente. Então, algum apoio popular ele precisa. Eu acho que o argentino, nesse sentido, é muito mais politizado que o brasileiro, por exemplo, né? A gente vê muito mais movimento nesse sentido acontecendo na Argentina do que aqui. Na minha leitura, o grande ponto é que é uma população já machucada, né? Uma população que está vindo já de uma inflação de 100% ao ano há muito tempo. É uma população que já vem de uma instabilidade política há muito tempo. Então, talvez ele não tenha o tempo de confiança que ele precisasse ter. Ele falou hoje, acho que por 2 anos a gente ainda vai ter inflação elevada, por 2 anos a gente ainda vai ter crise econômica, talvez a população não esteja disposta a esperar 2 anos e a ter mais 2 anos, afinal de contas ele foi voto da mudança. Então talvez ele não tenha esse tempo hábil para tentar mostrar qualquer coisa, porque é uma população que já está machucada, que já está na miséria, que já está passando fome, enfim, é uma população que já está numa crise econômica muito profunda há muito tempo. Rui, se você for para a Argentina, vá como turista. Não queira ser o Milei, não, amigo, que é um abacaxi assim, gigante que esse cara tá trazendo para si. Mas vamos lá, sua participação, Rui. Não, é um abacaxi assim, descomunal, né? E pelo discurso que ele teve ontem, o discurso não trouxe nenhuma. Pouco se falou concretamente de futuro e muito ficou no discurso ainda de campanha. Me pareceu mais um discurso de campanha do que um discurso de um presidente eleito. Isso denota, talvez, uma falta efetiva de um plano concreto para realizar? Talvez sim, eu acho que talvez ele já tenha se tocado que as promessas de campanha dele não são tão críveis, né? Talvez ele tenha se tocado que fechar o Banco Central não seja só chegar lá, trancar a porta e jogar fora a chave, não é isso. Então talvez ele já esteja percebendo que o buraco agora é um pouco mais embaixo, e também ontem estava na emoção do momento, enfim, pós-eleição, acho que pensando em Brasil também, sempre é assim, né? Quando a gente termina um processo eleitoral, o discurso acaba sendo um discurso mais emocionado. Eu acho que daqui para frente que a gente precisa ver o quanto ele vai manter desse discurso. Por exemplo, ele já marcou algumas viagens e deixou o Brasil de fora. Isso talvez seja uma sinalização. Como é que ele vai ter um relacionamento com a China? Porque a gente fala muito de Brasil, de Mercosul, mas a China é muito relevante para a Argentina também. Então, como é que vai ser esse relacionamento entre Argentina e China? Porque foram os 2 países que ele mais bateu na campanha, Brasil e China. Né? O cara está batendo nos 2 principais parceiros dele. Então, acho que daqui para frente, a gente precisa entender se esse discurso emocionado de campanha vai ser um discurso que ele vai, de fato, botar em prática, ou se ele vai entender que, por exemplo, não dá nesse momento para dolarizar uma economia que não tem dólares. Né? E como é que ele vai fazer isso, então? Como é que ele vai justificar isso para o eleitorado? Eu acho que é daqui para frente que a coisa vai ficar mais interessante de se acompanhar. Ô, Galhardo, a sua pergunta está garantida, mas vou te colocar no jogo também. Se é difícil para o Lula aqui negociar com o Congresso, com o Centrão e tudo mais, você imagina quando os peronistas passarem essa fase, que eu estou chamando aqui hipoteticamente de 100 dias, né? Quando o jogo começar, como é que vai ser o embarreiramento das propostas governamentais quando elas chegarem no legislativo, né? Isso é até temerário, né? De repente um presidente, quando não consegue passar nada, ele acaba flertando com golpe, flertando com alguma maneira heterodoxa, né? Para poder tocar a vida governamental. Ou seja, tem ainda muita coisa para o caminho, né, Galhardo? Sua pergunta. Exatamente. O Milei ele parece às vezes um pouco agressivo, né? E eu não sei como ele vai lidar com as frustrações, né, de um ambiente democrático, porque um ambiente democrático é cheio de frustrações, né? E não é só na América Latina, não, né? Vide a saída do Reino Unido da União Europeia, que demorou anos, né? E se arrastou
por muito tempo, justamente porque os caras mudavam de posição a todo momento, e enfim, são coisas da vida. Eu vou dar um pulinho agora para o hemisfério norte, porque eu tenho interesse numa coisa que a Helena falou aqui, um dos nossos espectadores aqui mais assíduos, o Mário, falava sempre de taxa de juros de 7%, né, Rui? Nos Estados Unidos, dos títulos de 10 anos, e essa taxa não para de cair. Hoje está com 4,4%, os T-Notes de 10 anos. É o fim dos juros altos nos Estados Unidos. A tendência é que ele cruze a linha ali de 4% para baixo. Qual que é a sua expectativa em relação ao comportamento da taxa de juros americana, considerando que o Fed finalizou finalmente o ciclo de aumento de juros por lá? Eu acho que o que a gente viu recentemente foi que esses juros americanos longos, né, esses de 10 anos, reagiu a alguns fatores e alguns deles saíram da conta, e por isso que essa taxa está caindo agora. Eu acho que o principal deles é a preocupação fiscal. Tinha agora em novembro, em meados de novembro, de semana passada, aconteceria isso, uma discussão em torno do orçamento, que se eles não chegassem a um acordo, teria o shutdown do governo, né? O governo seria paralisado. Isso traz um desconforto fiscal gigantesco, e a gente vê isso no Brasil, coisas muito parecidas acontecem no Brasil, quando a gente tem uma discussão fiscal muito árida, a curva longa acaba abrindo mesmo. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Isso saiu da conta agora, mas a gente ainda tem uma preocupação de teto de gastos públicos nos Estados Unidos, essa é uma preocupação que sempre existe. Então, eu acho que saiu um pouco da conta, mas ainda é uma preocupação. Os outros dois pontos que, na minha leitura, faziam com que essa curva tivesse muito elevadas, ainda estão no cenário, tá? O primeiro deles é esse ceticismo em torno de, tudo bem, o Fed encerrou o ciclo, eu acho que o Fed encerrou o ciclo, mas eles vão conseguir levar essa inflação para 2%, e não conseguindo, será que a taxa de juros neutra, mas aí é economês e não vale a pena a gente entrar aqui, mas é uma discussão técnica, será que o juros neutro dos Estados Unidos é o que eles estão falando, é um pouco mais elevado? Porque se for, faz sentido, essa curva está mais aberta, né? Então, eu acho que sim, acho que, como eu falei, né, 5% era um nível muito elevado para o momento que a gente está vivendo. A gente não está com um cenário parecido a 2007, 2008, muito longe disso, mas é uma curva que ainda mostra um incômodo e algum ceticismo e uma preocupação com alguns fatores técnicos e com a economia real também. Então, eu não sei se eu vejo essa curva passar dos 4% no curto prazo, não, sinceramente. Eu acho que ela fica meio que acomodada entre 4,2% e 4,4%. Rui. Bom, ainda falando dos Estados Unidos, tem duas guerras no mundo e os Estados Unidos sempre estão envolvidos nisso, politicamente e economicamente, através do fornecimento de material. Isso pode ainda manter juros altos em função de despesas em financiar Israel ou financiar a Ucrânia e o que vier pela frente, ainda que não é um cenário muito tranquilo, porque agora a gente está ouvindo falar de Maduro querer retomar um território na Guiana? Eu acho que tem dois pontos, né? Tem as despesas em financiar, que aumenta uma inflação, que mantém uma inflação elevada, e tem o fato de guerras tenderem a ser inflacionárias. A gente viu isso muito claramente quando estourou a guerra da Ucrânia, né? Por conta de trigos, fertilizantes, adubo, enfim, a gente viu a inflação explodir, a inflação de energia explodiu por conta da guerra da Ucrânia. Essa guerra agora no Oriente Médio teve um impacto muito moderado no mercado até aqui, né? Quando estourou a guerra, tinha gente falando que o petróleo passaria de $100 o barril, isso não aconteceu. Pelo contrário, a gente está vendo o petróleo bem comportado. Mas ainda é um risco. Se outros países, por exemplo, entrarem nessa guerra, é um risco muito elevado desse petróleo explodir. Então, na minha leitura, guerra é sempre um risco de inflação para cima. E um risco de inflação para cima é juros ainda elevados por mais tempo. Então, não vejo o Fed cortando juros agora, o mercado já precifica corte a partir de maio. Eu acho que é uma precificação um pouco. Está se antecipando demais ao movimento, né? Eu acho que a gente precisa ver o dia a dia, como é que essa guerra vai desenrolar. E é isso, se o Irã entra na guerra, por exemplo, esse petróleo dispara. E aí realmente a gente vai ter uma inflação de energia, como aconteceu quando estourou a guerra da Ucrânia. Então, tem um risco muito grande, sim, por conta de guerras que estão pipocando pelo mundo. Venezuela é um grande exportador de petróleo. Exatamente. Você acha Venezuela que pode concretizar isso, essa ameaça do Maduro? Eu sempre fico cética em relação à guerra, tá? Eu sempre acho que as pessoas fazem esse discurso mais inflamado, político, para tentar, né, impor autoridade, mas eu realmente acompanho o movimento no dia a dia para ver se vai ter guerra mesmo. Hoje eu acho que é muito mais uma ameaça política do que qualquer outra coisa, mas se isso se desenrolar, se isso crescer, se isso virar uma guerra, não tem a menor dúvida que isso impacta o preço do petróleo. Então, guerras eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça. Guerras são sempre inflacionárias, guerras são sempre favoráveis para o dólar, sempre fortalecem o dólar, porque no momento
de aversão a risco, o cara corre para onde ele acha que é o Porto Seguro, e o Porto Seguro ainda é Estados Unidos. Então tem comportamentos que são sempre muito claros em momentos de guerra, que não dá para a gente imaginar agora que um monte de guerra pipocando está na hora de cortar juros. Isso não vai acontecer agora. E guerras, muitas vezes, os líderes estimulam esse discurso por ser uma bandeira nacionalista, né? Você viu que o Milei, quando assumiu, disse Argentina poderosa em 35 anos e tal. 35 anos, né? Muitos de nós podemos estar mortos, né? Então ele jogou para frente e disse assim, não vai ser nos meus primeiros, né? Que vamos resolver tudo. Estamos no caminho certo, aquela coisa toda, né? Sim. Mudamos de rumo. Mas vamos lá, Grada, sua participação. Não, certo. Então a gente viu, a inflação dos Estados Unidos está relativamente sob controle, está bem acima da meta ainda, mas deve, em novembro, segundo as projeções do próprio Fed de Cleveland, deve chegar a 3,1%, que é o nível mais baixo desde março de 2021. Então, não é que não está no patamar que o Fed gostaria, porque a meta é 2%, né? Mas está num patamar muito mais saudável do que estava há um ano, por exemplo. Agora, falando de Brasil especificamente, porque já que eu vou falar de inflação, eu gostaria de falar do Brasil. Como é que você enxerga os riscos do El Niño? Porque a gente também está vendo a inflação convergindo para baixo, e segundo as nossas projeções aqui na Remessa Online, a gente tem 6 meses aí de inflação acumulada em 12 meses de queda. Ela deve convergir para um patamar mais baixo, permanecer acima da meta, né? Mas dentro do corredor ali que você pode percorrer. Como é que você enxerga? Eu vejo o mercado bem otimista com relação à inflação no ano que vem. Eu estou um pouco preocupado, assim, El Niño e a questão do petróleo. Como é que você enxerga essa inflação aqui no Brasil? Consequentemente, eu gostaria que você falasse da taxa terminal da Selic. Até onde o Banco Central deve ir considerando esses riscos? Eu acho que você falou os 2 principais riscos para mim, que é preço de alimentos por conta de El Niño e petróleo em função de um agravamento, um acirramento da guerra no Oriente Médio ou eventuais outras guerras que estourarem por aí. Mas, de maneira geral, a inflação de fato está muito benigna, né? O que a gente tem visto recentemente é uma inflação em 12 meses voltando a desacelerar depois de subir um pouquinho nos últimos meses. Quando a gente olha em fatores um pouco mais técnicos, os núcleos, por exemplo, que tiram da conta os preços um pouco mais voláteis, estão em desaceleração. A gente vê serviços ainda com uma resiliência, mas serviço demora mesmo, né, para reagir à política monetária. E mesmo quando a gente olha serviços, dentro do componente serviços, o que está puxando muito a inflação é o preço de passagem aérea. Então, tem um componente bem específico puxando a inflação. Sim. Quando a gente olha a composição de maneira geral, a inflação está benigna. Eu acho também que os 12 meses vão continuar desacelerando. O que a gente vai ter agora nos próximos meses são altas, em partes sazonais, como acontece em janeiro, fevereiro, em educação, por exemplo, por conta de preços de material escolar, mas eu acho que tem um risco muito relevante de alimentos, que inclusive na minha leitura já se antecipou um pouquinho agora. A gente estava com alimentos em deflação e eles voltaram a subir na última leitura do IPCA. Não dá para a gente saber ainda se isso já é um impacto do El Niño e da seca ou se foi só uma volta. Os próximos meses vão deixar isso mais claro, mas se ele se antecipar, talvez seja até melhor para a inflação do ano que vem. Mas, de todo modo, tem um risco aí de alimentos por conta desse calor absurdo, dessa seca que a gente está vendo. O que eu acho de política monetária? Eu acho que olhando só para a inflação e para a atividade, dá para o Banco Central continuar cortando sem perigo, né? Olhando só para a inflação, daria até para acelerar em 75 pontos os cortes, né? Que não é algo que eu acho que vai acontecer, mas se a gente olhasse só para a inflação, teria justificativa para isso. O grande ponto é que tem o mundo, e o mundo também impacta, né, a política monetária, e o mundo tem Estados Unidos com juros elevados, o mundo tem isso que a gente falou da curva de 10 anos, perto de 4,5%, agora estava 4,4%, mas é uma curva de 10 anos em dólar. Então, assim, um diferencial de juros muito pequeno entre Brasil e Estados Unidos, você não atrai capital estrangeiro para o Brasil. Isso é um ponto que tem que estar na conta. É um mundo que, talvez por conta de uma guerra, ainda seja um mundo inflacionário. Então, o mundo não me traz garantias de que o Banco Central vai ter espaço para aprofundar de 75 pontos, por exemplo, o corte. Eu acho que isso não acontece. A gente tinha uma taxa terminal de 9%, que foi para 9,25 só por ajuste do discurso do Banco Central, mas hoje, por conta desse cenário internacional um pouco mais adverso, a gente está com 9,75, tá, de taxa terminal Selic no primeiro semestre do ano que vem. Helena, tudo corre demais, né? Nós todos já sabemos disso, né? Já estamos praticamente em dezembro, portanto, um quarto do governo Lula já foi, né? O primeiro ano da administração Haddad e equipe também está terminando já, né? A sua avaliação qual é? Quer dizer, quando se escolheu o Haddad para ministro, quando ele começou a anunciar a equipe, lá atrás, você olhou assim, só para você mesmo, você olhou, fotografou, fez uma leitura e guardou, vamos esperar. E agora você já pode falar, olha, olhando para trás, como é que foi, né? O que deu certo, o que não deu, que saldo fica dessa administração Haddad no primeiro ano? Olha, eu acho que quando o Haddad assumiu, quando ele foi anunciado,
o mercado reagiu mal, né? O mercado ficou preocupado com uma falta de controle de gastos, enfim, o mercado ficou preocupado com o fiscal, como sempre está preocupado. E eu acho que o Haddad, nesse sentido, surpreendeu positivamente, tá? Eu acho que o Haddad foi o cara que tentou impor o controle de gastos, foi o cara que fez a meta de déficit zero, que não vai ser cumprida, mas foi o cara que fez a meta. Eu acho que o arcabouço fiscal foi apresentado muito antes do que se esperava, o prazo era até agosto, ele apresentou no finalzinho de março, e todas as batalhas que a gente tem visto, né, entre Fazenda e governo, é a Fazenda querendo gastar menos, querendo apertar mais o cinto. Então, eu acho que, dentro do cenário que a gente tinha no começo do ano, o Haddad surpreendeu positivamente, e eu acho que o mercado tem essa leitura também, tá? Eu acho que o mercado ficou um pouco mais tranquilo. Nos últimos meses, o mercado não estava tão nervoso com o fiscal como está agora, por conta das declarações recentes. Então, me parece que o Haddad surpreendeu positivamente nesse primeiro ano. Oi. Pensando justamente no Haddad, essa semana a gente tem a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 e o texto dela está mais alinhado ao discurso do Haddad de cumprir aí uma meta de déficit zero do que um texto que permita aí mais flexibilidade, como o presidente Lula chegou a dizer. A gente sabe que é muito difícil a gente chegar num déficit zero de qualquer forma, falando que vai ser déficit zero ou assumindo que não vai, mas ele é difícil de realizar. Como é que você vê isso? Nessa briga por versões de um déficit, Haddad sai fortalecido? Eu acho que o Haddad saiu fortalecido na semana passada, né? Quando teve aquela discussão de vai mudar a meta, não vai mudar a meta, não mudaram a meta. Eu acho que o Haddad saiu fortalecido nesse cenário. De todo modo, eu acho que déficit zero não vai acontecer. Se a gente pega Focus, por exemplo, o Focus em momento algum chegou perto de um déficit zero, que significa que os economistas não têm isso na conta. Mas a gente precisa entender que a sinalização importa. Então, uma coisa é o governo falar, eu estou buscando um déficit zero. E no fim do ano falar, pessoal, eu não consegui por causa disso, disso e disso. Outra coisa é o governo falar, cara, eu não vou me comprometer com isso, porque não tem a menor chance de eu fazer isso. São sinalizações diferentes e eu acho que isso bate de maneira diferente, né? A credibilidade é muito relevante. Então, você dizer que vai perseguir um déficit zero, mesmo a gente sabendo que isso é praticamente impossível de acontecer, passa uma credibilidade e dá uma sinalização interessante. O grande ponto é que, no meio dessa discussão das últimas semanas, né, de vai ter, não vai ter, vai mudar, não vai mudar a meta, me parece que um pouco o estrago já foi feito, tá? Me parece que o mercado agora está muito cético em relação a uma perseguição, a um perseguimento real dessa meta de déficit zero, tá? Me parece que talvez ano que vem, no começo do ano que vem, a gente tenha de novo uma discussão de se vai mudar a meta, não vai mudar a meta, porque o próprio presidente já falou que não vai cortar gasto com obra, não vai cortar gasto com investimento, e para a gente ter um déficit próximo de zero que seja, a gente precisa, né, ter corte de gasto, não é só aumentar a receita, tem que ter corte de gasto também. E se o próprio presidente está falando que isso não vai acontecer, dá uma certa cautela, né, para os próximos meses. Galhardo. Bom, eu falei sobre a inflação americana e trouxe aqui para o Brasil e falei da taxa de juros. E aí a pergunta que a gente faz normalmente para todos os entrevistados aqui, que é o que esperar da taxa de câmbio, né? Ao longo deste ano, já estamos tão perto, né, do final do ano, já fica mais fácil. Pobre daquele que teve que responder no primeiro trimestre, né? Quanto que o câmbio fecharia em 2023. E para 2024 também, né? A gente tem consciência de que projetar câmbio é uma coisa quase impossível, né? Porque ele responde a eventos políticos, econômicos, etc. Você fala que ele vai passar de 5, ele cai de 4 de pirraça praticamente, né? Mas considerando que a Selic ficará em 9,75 ou perto disso, e que a inflação brasileira seja relativamente benigna ao longo do ano que vem, tem uma taxa de câmbio justa no seu cenário? O que você espera para o dólar até para os próximos meses, né? Falar final de 2024 talvez seja forçar a barra, mas para os próximos meses, o que você espera? Tá. Eu acho que hoje, do jeito que a gente tem o câmbio hoje, ele está num patamar, na minha leitura, justo para o que a gente tem de cenário, tá? O dólar perto de 4,80, 4,85, eu acho que é um dólar justo. Por quê? Porque no Brasil, no primeiro semestre, a preocupação fiscal estava muito mais tímida, né? Porque tinha a apresentação do arcabouço, o mercado gostou, entre aspas, mas gostou, ficou um pouco mais confortável. Isso claramente era favorável ao real. Isso fez com que o real, de fato, se valorizasse ao longo do primeiro semestre. Agora, no segundo semestre, e nesse primeiro semestre, teve gente falando que tinha chance do dólar ir a 4,50. Tinha análise gráfica falando que o dólar podia ir a 4,50 no final desse ano. Só que aí, no segundo semestre,
Veio os Estados Unidos com juros mais altos do que o mercado imaginava no começo do ano, né, com juros perto de 5,25%, 5,5%, é uma taxa bem elevada, com esses juros longos precificando 4,5%, 4,6%, o que também acaba atraindo muito mais o investidor para lá do que para cá, e um cenário geopolítico super complicado, né? A gente tem Ucrânia, que já tinha, mas enfim, não acaba essa guerra, a gente tem Oriente Médio, a gente tem Taiwan, que é um cenário político complicado, então é um cenário geopolítico que contribui para o dólar ficar pressionado, mas como aqui dentro a gente tem assim um cenário um pouco mais, a casa um pouco mais em ordem, apesar do fiscal, eu acho que também não é para 5. Então, assim, essa coisa de o dólar vai passar de 5, hoje eu não vejo isso acontecer. Eu acho que o dólar passaria de 5 se a gente tivesse mais gente, por exemplo, entrando na guerra, né? Um cenário de guerra muito mais catastrófico, que não está acontecendo ainda. Então, me parece que um dólar de 4,80 é um bom dólar de equilíbrio para fechamento de ano. Para o ano que vem, eu acho que as variáveis, assim, tem recessão que pode acontecer nos Estados Unidos, tem juros que o Fed vai começar a cortar juros, e aí talvez o diferencial de juros aumente de Brasil para Estados Unidos, e aí talvez seja mais interessante para real, mas aí eu não vou te falar dólar para fim do ano que vem, que vai ser um completo chute, tá? Mas eu acho que no curto prazo, talvez a tendência seja de um real um pouquinho mais forte. Agora, Rui, com possível recessão americana e eleição se avizinhando, né? Nós, com certeza absoluta, aqui no De Olho do Câmbio, vamos ter trabalho pra caramba, né? Porque vai ser ainda mais um chafariz de informações, de notícias, né? E tudo mais. Sua participação, Rui, o que você vai perguntar agora? Pergunta não vai faltar, como se faltasse em algum momento, né? Mas aí a gente aumenta o tempo do programa. Ainda falando um pouquinho sobre cumprimento de meta fiscal, reduzir déficit a zero, na sua visão, Helena, o que o Brasil precisa mais? De déficit zero ou de investimentos que tornem o país mais produtivo, que façam a economia girar e elevar a renda? Essa balança, logicamente, que você sempre precisa das duas coisas, né? Ter as contas em dia e capacidade de investimento. A gente não tem as duas coisas. Onde é que é o ponto de equilíbrio dessa balança, na sua visão? O Rui, não quero quebrar a sua pergunta, não, Veronese, mas o orçamento não chega nem a 3% de investimento, todo o resto é amarrado, né? Então, o Rui bota uma baita pergunta aí, ultra necessária, fundamental, mas não temos espaço no momento para isso. Vamos lá, sua resposta, Veronese. Eu acho que no longo prazo, investimento e aumento de produtividade leva a uma redução do déficit, porque leva a redução de gasto. Então, no longo prazo, uma coisa está ligada à outra, né? Hoje, a resposta seria os dois, porque não dá para você também pensar que a gente vai ter investimento em capacidade produtiva e vai aumentar a competitividade, a própria reforma tributária prevê, né, uma melhora de tributação que aumenta a competitividade, mas não dá para a gente ter isso com um país que faz déficit atrás de déficit. A gente tem uma Argentina, que, claro, não estou comparando um com o outro, mas que a gente fala, a Argentina não faz superávit há décadas. Então, não dá para a gente imaginar isso, até porque o investidor estrangeiro, quando ele olha para o Brasil, quando ele olha para um país emergente, o que ele mais olha é fiscal. O cara não está preocupado se a Selic está subindo, que a índice IPCA está acima ou abaixo da meta em 12 meses. Não é isso que o cara está olhando. O cara está olhando para fiscal, o cara está olhando para a trajetória da dívida PIB, o cara está olhando para regras fiscais, se existem regras fiscais claras. Então, eu acho que são coisas que estão ligadas, eu acho que não é ou um ou outro, eu acho que são os dois. Eu acho que investimentos no longo prazo permitem com que o governo corte gastos, e esses investimentos são feitos justificando isso. Uma obra de um PAC, por exemplo, é feita justificando que daqui a 10 anos vai poder reduzir gasto. Mas a gente já teve milhões de obras de PAC que não acarretaram em redução de gasto. Então, é meio que uma bola de neve que poderia se ajudar, mas ao contrário disso, está sendo uma bola de neve que está se autoalimentando. Ao invés do PAC estar permitindo você cortar gasto, o PAC está estimulando mais gasto e está estimulando mais déficit. E a gente não consegue muito ver o fim disso. Mas a minha resposta utópica no mundo ideal é que um alimenta o outro e os dois são necessários e os dois poderiam acontecer juntos. Ô, Galhardo, se a gente levar em conta, e não faz tanto tempo assim, que a política monetária era a grande vedete, né? Importantíssimo debate se deu na história brasileira, né? E ali o real, de certa forma, mostrava essa prioridade de encarar a política monetária. De lá para cá é a política fiscal, né, que se transformou nessa expressão reforma fiscal, que se arrasta é muito tempo também. Parece que a gente conversa muito, debate muito, bota muito diagnóstico, mas não é como a Veronese na vida dela prática e pragmática e decide rápido. A coisa é lenta, né, Galhardo? É bem lento e, assim, tem coisa que chama a nossa atenção, né? Por exemplo, o Banco Central tem se mostrado... Eu não vou fazer um discurso aqui anti-política monetária, eu não acho que é por aí,
mas o Banco Central falou muito sobre a trajetória da dívida pública. A gente viu que em 12 meses nunca se pagou tantos juros, né, da dívida pública como nós pagamos em 2023. O Banco Central, então, é o próprio vetor de desestabilização da dívida pública nesse momento. Eu reitero aqui o meu posicionamento de que, sim, a Selic precisava subir. A minha pergunta, assim, é se subiu demais ou se está caindo de forma muito vagarosa, né? Qual que é o impacto do próprio Banco Central nisso que ele chama de como o principal problema, né, para a própria taxa de juros permanecer onde está? Falaram muito que o Banco Central errou ao colocar a Selic em 2%, eu não acho. Essa é a minha opinião. Acho que a gente tinha um cenário muito singular, não dava para saber a extensão dos danos, né, econômicos da Covid. Acho que foi uma decisão acertada colocar a taxa de juros baixa. Aliás, isso foi o prêmio depois, porque saiu na frente, foi super comemorado. Foi o primeiro a levantar, claro, né? Jogou lá embaixo, tinha que sair correndo na frente mesmo. Foi além, 13,75 foi demais, e o Banco Central está sendo muito conservador em cortar em 0,50 por reunião. Talvez tenha sido, tá? Mas assim, olhando pelo retrovisor, 2% de juros é muito baixo para o Brasil, mas é o que você falou, era um cenário totalmente atípico, ninguém sabia o que ia sair daquilo, quem estava no mercado naquela semana, naquele mês, viu o que foi a correria que foi, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, então hoje, em 2023, é muito fácil, né, a gente falar que 2% é um juros baixo, mas naquele momento era realmente os juros que quando aconteceu todo mundo achou ótimo, e não foi o Banco Central do Brasil, foi o mundo inteiro, todo mundo levou juros a zero, né, não foi só o Brasil. Então eu também acho que, olhando para trás, talvez tenha sido muito, mas naquele momento eu achei ótimo também. A mesma coisa eu acho que foi o 13,75. Foi um momento muito atípico de inflação no mundo, porque foi uma volta de pandemia, então tinha aquela demanda reprimida por serviços, que explodiu a inflação no mundo inteiro, tinha uma guerra que fez com que a inflação de energia subisse, então era um cenário também bem adverso para a inflação. Talvez não precisasse de fato ir para 13,75, mas naquele momento em que a gente via aquela inflação em 12 meses se aproximando de 10%, o que você faz? Você sobe juros. Como é que o Banco Central vai parar de subir juros no cenário daquele? O que eu acho, e aí eu acho que poderia ter acontecido, até porque quando começou o corte, o cenário internacional não era tão adverso assim, é que a gente poderia ter começado com 75. Isso eu acho que tinha espaço para acontecer, tá? A inflação, como a gente está falando, a inflação está numa trajetória benigna. Quando começaram os cortes, não estava tanto, mas já estava com aquela carinha de que a inflação ia arrefecer, né? De que a gente já tinha passado pelo pior momento. Então, talvez tivesse dado para começar os cortes de 75 e depois de 50 em 50, porque hoje eu acho que não tem espaço para aprofundar corte, hoje, e eu acho que o Banco Central tem um discurso muito claro de que não vai fazer isso, hoje não tem espaço, talvez lá no começo desse para ter dado um tiro de 75, talvez 2, e aí depois desacelerasse para 50. Mas é isso, né? Olhar no retrovisor é muito fácil. Sim. Na hora que eles estão formulando a política monetária é mais difícil. Só para complementar, o Sidney, porque a gente viu, é verdade, a inflação estava num quadro que era pior do que estamos hoje, ele apontava para baixo, ok, só que a gente tinha o GPM na mínima histórica, né, desde janeiro de 1989, nunca tinha tido uma deflação tão forte no GPM, e o Banco Central se mostrava tão conservador, pelas palavras do próprio presidente, que quando o presidente desempatou entre 0,50 e 0,25, a gente achou que foi nossa, todo mundo tomou um baque. O Campos Neto voltar a 0,50 de corte, isso mostra o quão conservador o Banco Central, a imagem que o Banco Central quis passar, né? E conseguiu, porque a gente ficou surpreso com um corte inicial de 0,50. Então, é só para amarrar isso que você está dizendo, né? Acho que eu concordo, muito fácil falar, lá, né? É muito fácil sentar da minha cadeira aqui e dizer o que poderia ter sido feito há 3 anos. No entanto, demorou demais para começar o ciclo de cortes. Quando começou de forma muito tímida, e agora parece que a taxa terminal vai ficar muito alta, né, para o que poderia ser. Eu concordo com o clima de incerteza, elevação de juros lá nos Estados Unidos, alta de juros nos Estados Unidos e na Europa, talvez exija um pouco, mas talvez a gente esteja de novo diante de uma decisão que a gente pode tomar um caminho diferente. Não jogar a Selic num patamar que você vai prejudicar a economia brasileira e fazer a inflação voltar, mas talvez uma que contribua em alguma medida para essa desmobilização dessa alta de taxa de dívida pública em proporção do PIB. Até porque a gente está falando aqui só de inflação, né? O IPCA, o IPCA, mas não é só a inflação. Quando a gente pensa em atividade, por exemplo, quando começaram os cortes da Selic, crédito, por exemplo, já estava dando sinal de que não estava legal, a inadimplência estava subindo. A gente tem um PIB que vai crescer lá
2,5%, 3% ao ano, mas é basicamente por conta de agro, né? Quando a gente pensa em varejo, em indústria, em consumo, está desacelerando, a gente sabe que está desacelerando. Então, é o que eu falei para você em outra pergunta. Do ponto de vista de economia local, tem muito espaço para cortar juros. O que está atrapalhando nesse momento, na minha leitura, é lá fora mesmo. Helena, você acha que a agenda de debates do Brasil, que a imprensa tem um papel muito importante, ela consagra realmente nossas necessidades? Ela está atual? Vou dar um exemplo bem banal aqui, apesar de ser muito importante. O ano que vem é um ano eleitoral, vai se escolher prefeitos de municípios e de capitais muito importantes para o país. Outro dia, por ignorância minha, eu até fiquei me culpando, né? Eu não sabia que o principal parceiro do estado do Rio de Janeiro internacional é a China. Muita gente pode pensar que Estados Unidos e tal é a China. Então, o que eu penso é o seguinte: nós não negligenciamos estados e municípios e discutimos o Brasil o tempo todo. Repare que toda a nossa agenda aqui que nós te provocamos, ela girou, mesmo falando da Argentina, do Estado brasileiro, né, da centralização econômica, Brasília, né, aquela história menos Brasília, não é isso. Não lhe parece que a gente tem que começar a olhar com atenção igualmente relevante para estados e municípios, que pode ser ali também um foco de distúrbios fiscais? É um foco, né, de distúrbios fiscais. A gente teve durante a pandemia, por exemplo, um monte de estado e município com muitos problemas fiscais. Talvez, eu penso muito pouco nisso, é isso que você fala, a gente pensa muito mais no macro, muito mais em Brasil, do que em cada estado ou região. E quando a gente olha a composição do PIB, por exemplo, aí sim a gente olha para estado e região, tem muita divergência, realmente tem estados muito mais ricos, muito mais pobres. Então, talvez até mesmo para a gente pensar em política pública, né, fosse mais interessante a gente olhar também para estados e municípios, mas eu acho que é uma questão educacional também. Eu acho que a gente tem, né, muito pouco hábito de se informar sobre outros estados e outros municípios. Eu sou carioca e não sabia dessa informação que você me deu da China, por exemplo. É o meu estado e eu não sabia. Então, vocês sabiam também, Galhardo e Rui, quando eu fui ver do Ministério do Desenvolvimento, eu fiquei muito surpreso com isso, quer dizer, porque, na verdade, essas relações de estados e municípios, muitas vezes, elas passam abaixo do nosso radar, né? E já há algum tempo que a gente tem uma agenda mais ou menos amarrada, e pode ser que o governo seja Dilma, ou Temer, ou Bolsonaro, ou Lula, que a agenda que perpassa é mais ou menos a mesma. Ok, sem problemas. Mas e as outras coisas, né? Mas, Rui, vamos lá, sua participação nessa reta final. Trazendo de novo um pouquinho de Argentina aqui, eu recebi uma notificação agora, com um certo delay, que o mercado da Argentina, a gente já está com peso a 1.050, mas bolsa está subindo muito forte, abriu com uma alta de 20%, né? Então, acho que para fazer deixar nosso ouvinte acompanhando, apesar da gente estar publicando essa entrevista à tarde, a gente está gravando ela pela manhã, então por isso que os dados estão saindo agora, né? Então, mas talvez não seja, Rui, o discurso liberal, quer dizer, o discurso liberal de menos Estado, isso tenha dado um otimismo no mercado, um alento, ou mesmo uma perspectiva do novo, né? Ainda que possamos botar uma aspas, né? Tipo assim, bom, vamos ver, né? E é isso que eu queria trazer de volta para a Helena. Helena, uma bolsa subir 20% e o dólar subir junto mostra que realmente tem alguma coisa muito errada no mercado, né? É a Argentina sendo Argentina, né? Sempre surpreendendo. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que tem esse discurso de desestatizar, que o mercado gosta muito. Tem esse discurso do liberalismo, que o mercado gosta muito. Claro que sempre quando a gente tem uma eleição e uma mudança, né, num país que está muito debilitado, como é o caso da Argentina, tem uma esperança. Claro que tem. Então, o mercado... É que 20% é muita coisa, né? Aqui isso nem aconteceria. Mas, assim, tem uma esperança que eu acho que faz com que o mercado reaja bem. Só que tem aquelas propostas mais polêmicas que a gente comentou, que basicamente tem duas que o mercado foca muito, que é dolarização e fechar Banco Central, que é péssimo para câmbio, né? Então, faz muito sentido para mim o câmbio estar reagindo dessa maneira. E o mercado, talvez, de fato, é esperança. Eu acho que é mais de qualquer coisa, né? A esperança de um liberalismo, que é algo que o mercado gosta muito. Então, sentido não faz nenhum, né? A bolsa subir 20% e o dólar junto, mas dá para explicar. Ô, Galhardo, acho que só uma coisinha, assim, eu falei a cotação do peso, mas a cotação do peso no dólar, o dólar blue, tá? Que é o paralelo. O oficial lá tá 370, 371 ainda, tá?
Outro dia o Rui deu uma aula aqui das várias formatações, né, do câmbio lá, porque realmente tudo ao mesmo tempo é coisa de maluco. Mas, o Galhardo, eu acho que a Veronese nos ajudou aqui, nós todos, a fugir do economês, né? Foi até agora uma entrevista de muito fácil compreensão para todo mundo. Vamos para a sua última pergunta, e a última pergunta também do programa de hoje, Galhardo. Ainda bem, né, Sidney? Quando ela foi pisar ali taxa neutra, ela já desfez, ainda bem, né? É verdade, é verdade. Porque os próprios economistas, né, apanham da taxa neutra e etc. Não, eu queria perguntar... O representante aqui da Fundação Getúlio Vargas falou, não, isso é muito fácil, né? Muito, nossa. O próprio Banco Central apanha da taxa neutra. Apanha, erra bastante. Não, o que eu queria saber é o seguinte, ainda falando sobre câmbio, a gente viu que a aprovação do arcabouço fiscal, claro que tem muito mais a ver com as contas públicas e tudo, e isso trouxe um impacto muito grande no câmbio. A gente viu uma deterioração externa e a aprovação o andamento, não foi nem a aprovação em si, acabou favorecendo o real em alguma medida. Né? Tanto é que a gente viu moeda americana sendo cotada a 4,69 no intraday aí, há algum tempo. A aprovação, o Haddad disse que acredita que a reforma tributária será promulgada este ano ainda. Né? O próprio Lira falou que seria votada este mês na Câmara dos Deputados. Não sei que pé que está agora, mas já foi dito. A aprovação da reforma tributária poderia contribuir para um processo de valorização da moeda brasileira? Acho que sim. Eu acho que as duas medidas... bom, primeiro que é importante, né? Eles acabaram com o teto dos gastos, então a gente precisaria ter, de fato, uma nova regra fiscal, e teve rápido, então, sem isso a gente... sei lá onde estaria o real, mas estaria bem elevado. Então, primeira questão sobre o arcabouço é isso, a gente precisa ter um controle de gastos, e foi um controle que, quando foi apresentado, o mercado viu como crível. Dá para a gente ficar aqui horas criticando o arcabouço fiscal, assim como dava para a gente ficar horas criticando o teto dos gastos, sempre dá para criticar, mas, de maneira geral, é uma regra de controle de gastos que dá para fazer acontecer. Então, acho que essa foi a primeira medida. A reforma tributária, eu acho que tem dois pontos aí. Primeiro, que é uma reforma tributária que o Brasil está há muitas décadas tentando fazer, que também dá para a gente ficar horas aqui criticando o texto que foi apresentado, mas é um começo, né? É uma reforma que sim, visa melhorar a competitividade, visa acabar com algumas burocracias, e mais do que isso, esse governo, quando começou, o mercado, que é quem acaba definindo a taxa de câmbio, não tinha o olhar de que era um governo reformista, pelo contrário, né? O mercado achava que não seria um governo reformista. E no primeiro ano emplacou uma reforma tributária, que, de novo, dá para a gente ficar horas criticando, mas aparentemente, de fato, a reforma tributária nesse ano vai ser concluída. Então, eu acho que tem o ponto de melhorar, do ponto de vista técnico, a tributação, mas tem também a questão política de, poxa, conseguiram fazer uma reforma no primeiro ano de governo. Isso sempre é favorável. Helena Veronese, muito obrigado mais uma vez por sua participação. Espero que você tenha gostado, né? O conceito do programa é que permitir ao entrevistado falar com mais vagar sobre os assuntos, porque a gente respeita todas as outras mídias, todas as plataformas, mas a gente reconhece também que muitas vezes você tem numa televisão 2 minutos, 3 minutos, não tem como você tratar de 3, 4 temas em 3 minutos, né? É impossível. Aqui a ideia é que você possa responder com início, meio e fim. Espero que você tenha gostado e obrigado, viu? Eu gostei muito, agradeço muito. Obrigada para todos vocês. E até uma próxima edição. Rui Gonçalves, André Galhardo também, obrigado a vocês. E a você que nos acompanhou. E toda terça-feira tem sempre um entrevistado aqui desse naipe, né? A gente perseguindo para que fujamos do economês, né? Então, uma coisa ou outra assim, a gente até aceita, né? Mas a gente quer que todo mundo entenda para que tenha também um espírito de cidadania do conhecimento de finanças e de economia também. Então, mais uma iniciativa da Remessa Online e até você no De Olho no Câmbio. Até a próxima edição. Até lá.